Olá a todos, Camus Soviético. Pois é, pessoal, chegou a hora da gente falar dele. Sim, certamente um dos canais mais assistidos pela esquerda e que teve certa relevância nessas últimas eleições, não é? Gerando aí muitos cortes para compartilhamento e irritando muito o bolsonarista, né? Estou falando do canal Desmascarando. Bom, mas antes de a gente entrar no assunto, pessoal, vou comentar aqui rapidamente os últimos acontecimentos na Federação Russa, né? Tentativa de golpe do Prigozhin, né? E hoje, né, já 27 de junho, já temos várias matérias, vários vídeos, né? Já foram feitas várias lives, né? Dá pra gente comentar um pouquinho o que aconteceu. Seguinte, pessoal, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o que aconteceu foi uma desgraça, tá? Foi uma desgraça. No momento em que a Rússia precisa de uma unidade nacional, no momento em que a Rússia está enfrentando todo o Ocidente na Ucrânia, isso foi uma tragédia, tá? Isso foi uma tragédia. Não consigo ver isso com bons olhos. Não consigo ver da maneira que certos canais aí, certas pessoas veem, né? Dizendo para os seus inscritos de que tudo isso foi uma manobra, né, de distração, né, para que se colocassem tropas russas no território de Belarus, para colocar o Wagner Group a 100 quilômetros de Kiev e todas essas palhaçadas aí, né? Porque, sinceramente, pessoal, vocês acham que a Rússia precisava fazer um movimento desse para colocar tropas em Belarus, para colocar o Wagner Group a 100 quilômetros de Kiev? Então as pessoas, sabe, estão viajando. Para vocês terem ideia, o nível de intimidade que a Rússia tem com Belarus, Belarus hoje tem armas nucleares russas. Belarus, né, tá toda cheia de sistemas de mísseis Iskander, tá? Então a Rússia não precisava de fazer isso. As pessoas ficam inventando histórias, né, para justificar o fato, né, de que o Putin foi desmoralizado. O Prigozhin desmoralizou o Putin, tá bom? De que há dentro do poder russo, né, divergências, que o Putin já não é temido assim e que há planos de derrubada do Putin, entendeu? Que o Putin errou em conceder tantos poderes a essa burguesia, tá? Eu vi os vídeos do Wagner Group entrando em Rostov-do-Don, em Voronezh, em outras regiões. Cara, tudo bem que eles estão enfrentando lá a Ucrânia, né? Estão numa guerra lá. Mas, pô, os caras não entraram só com blindado, os caras não entraram só com tanque, os caras entraram com bateria antiaérea Pantsir. E outras armas que só as Forças Armadas usam, que só a Força Aérea usa. Это 28-й все-таки? Смотри, полетела. Пошел! А он еще и ловушка! Então, as pessoas ficam criando histórias, fantasiando, né? Pra tentar dar uma passada de pano ali no erro do Putin. O Putin tá errando em conceder poderes a militares, né? A pessoas como o Prigozhin, tá? E o Prigozhin, né, já tem várias teorias sobre por que o Prigozhin teria feito isso, né? Alguns falam, né, que o Prigozhin estava com problema de dinheiro, né, tá com problemas financeiros. É interessante isso, a gente pode comentar, né, debater sobre. Mas na minha opinião, o que aconteceu foi que o Prigozhin, né, o Putin estava colocando o Prigozhin no seu devido lugar. Aquelas declarações que o Prigozhin fazia, né? Aquelas declarações que o Prigozhin fazia, ali de frente a cadáveres, né? Criticando o Shoigu, criticando, né, a guerra e não sei o quê. Isso aí visava as próximas eleições, né? O Prigozhin tinha interesse em ser um novo Putin, em ser um novo presidente da Rússia, né? Em querer o lugar do Putin
né? Então esses discursos, né, eram feitos para isso, né? Eram feitos para isso, né? Para angariar apoio lá, né? De setores dentro da Rússia que querem a radicalização do conflito, por exemplo. Querem que o conflito seja total, com tudo que a Rússia tem, né? Com todas as armas que a Rússia tem à sua disposição. Então Putin, né? Vendo, né, que o Prigozhin estava usando o Wagner Group para se promover, deve ter começado a cortar as asinhas, né? Deve ter começado a colocar o Prigozhin no lugar dele. E o Prigozhin deve ter ido para cima, né? O Prigozhin deve ter ficado puto e deve ter tentado lá a sua aventura, né? Então, assim, o Putin vai ter que rever aí essas relações aí com esses oligarcas aí. Talvez o Putin vai ter que fazer uma nova purga, como o Putin fez nos anos 2000, né? O Putin, ele fez isso no começo quando ele chegou ao poder, né? Ele expulsou e matou vários oligarcas, entendeu? Que estava sabotando a Rússia, né? Aquela corja que veio do Yeltsin, tá certo? E já faz muito tempo que isso aconteceu, né? Talvez seja o momento disso acontecer novamente, né? Seja o momento do Putin se impor novamente, né? Porque você já tem aí, né? Você já tem aí movimentos aí de contestação e o Putin já não é mais encarado como era antes, né? O Putin não é mais esse deus como era alguns anos atrás, né? Então, as pessoas têm que parar com isso, as pessoas ficam fantasiando. Cara, vocês acham que o Putin ia fazer isso? O Putin iria fazer uma operação que passasse para o mundo, né? Que o poder russo está rachado, né? Que não há unanimidade em relação à guerra. Não foi passado só para o mundo, mas também para o público russo, né? E o Putin nunca ia fazer isso. A gente viu o que o Putin fez com pessoas que manifestavam contra a guerra. Teve manifestações lá na Praça Vermelha que foram tipo 800 pessoas presas. Então o Putin jamais faria isso. O Putin jamais faria uma operação em que no final o povo russo se questionasse ali a respeito da guerra, questionasse realmente a firmeza, né, dele em relação à condução da guerra. Enfim, jamais o Putin iria compactuar com isso, tá? Jamais o Putin ia compactuar com isso. Então as pessoas estão viajando, tá certo? Estão viajando e inventando desculpas aí. O que aconteceu não foi bom. Enfim, acredito que cabeças vão rolar, né? Se eu tiver errado aqui, vai haver uma grande operação aí, né? E que vai colocar a Ucrânia de joelhos, ou que pelo menos vai acelerar muito ali a queda da Ucrânia, né? Mas, se eu tiver correto, vocês vão ver aí, né? Prisões aí, cabeças rolando aí entre oligarcas e entre a burguesia russa, né? Bom, pessoal, entrando agora no assunto do Desmascarando, bom, não é de hoje que o Desmascarando escorrega, né? Não é de hoje que o Desmascarando escorrega. O Desmascarando, ele já vem, né, criticando, né, há muito tempo a questão lá na Venezuela, a questão da China, né, questões em Cuba, né, porque ele se pinta muito como democrata, né? Ele se pinta muito como democrata, né? Tem opiniões muito favoráveis à Europa, aos Estados Unidos, né, e não sei o que, né? Absolve tudo aquilo ali, né? E tenta passar, né? Ele enxerga os Estados Unidos como uma democracia perfeita, não sei o que, né? E no dia do golpe, né, da tentativa do Prigozhin, ele faz um vídeo, né? Um vídeo em êxtase, né? Em alegria, né? Com a possibilidade do Putin ser removido, né? Batendo no peito, dizendo: eu me orgulho de dizer que o Putin fez merda, né? Que essa guerra é uma grande piada, não sei o que, é uma grande desgraça, né? E não sei o que, vibrando com a possibilidade da queda do Putin, né? Aí vai criticar, né? Vai dizer: isso é uma palhaçada, né? O que o Putin tá fazendo, né? Porque se o Putin queria evitar com que a OTAN chegasse nas suas fronteiras, né? Agora ele tem um problema gigantesco por causa da entrada da Finlândia e não sei o que. Cara, o cara comparando a importância, né, da Ucrânia com a Finlândia, sabe? A Ucrânia é infinitamente mais importante do que a Finlândia, entendeu? O território ucraniano, ele tá no coração da Europa, no coração da OTAN. O Putin vencendo essa guerra, ele vai ficar
na cara de Polônia, de Romênia, de todos esses outros países. Entendeu? Vai colocar, de fato, a OTAN de joelhos. Então é uma piada o cara comparando Finlândia com Ucrânia, né? Sabe, não tem... Sabe, é surreal um negócio desse, né? Aí vem falar, né, que o Putin tá destruindo a economia russa. Cara, a economia russa já vinha sendo afetada por sanções desde muito tempo. Desde muito tempo. A economia russa já vem sendo sacaneada pelo Ocidente desde a desintegração da União Soviética. Tá certo? E você teve ali momentos de dificuldade, né? Mas hoje, né, o próprio Ocidente diz que a Rússia está se recuperando, que a economia russa não colapsou. Você tem aí indicativos aí, né? Você tem aí estudos aí mostrando que o rublo ele se valorizou, né? Falando que o Putin não vai poder vender mais o seu petróleo. Cara, sério mesmo que o Putin não vai conseguir vender o petróleo? O Putin tá vendendo o petróleo da mesma forma, tá? Quem tá lascada lá na inflação, tendo que comprar um combustível, né, um petróleo e um gás triplicado lá, é a Europa, tá? É a Europa. O Putin tá vendendo numa boa petróleo e gás para a Índia, para a China, enfim, para todos aqueles países ali. Até mesmo para a própria Europa. Porque, por exemplo, você vai ter o caso da Hungria, né? O Viktor Orbán dizendo, não, nós vamos continuar comprando petróleo dos caras. Então você vai ter países ali dentro da própria Europa comprando em grande quantidade e revendendo para outros países da Europa, né? Então a Rússia está, com a ajuda da China, driblando muito bem, né? Driblando muito bem essa questão das sanções, né? E aí falando, né? Não, porque o Wagner Group está se unindo à população, né? Ele colocando imagens da população saudando o Wagner Group, como se tivesse ali aderindo, né? Para derrubar o Putin. Quando não foi isso, gente. Não foi isso. Você pega os vídeos aí, você vai ver, é 4 gatos pingados. 4 gatos pingados. Tem um vídeo muito, muito engraçado, que é um gari, enquanto as tropas do Wagner Group estavam em posição de combate, né? Esperando a Guarda Nacional Russa, um gari estava limpando lá entre eles. Entendeu? E outro, Wagner Group é muito famoso na Rússia, né? Wagner Group tem conseguido vitórias muito importantes para a Rússia. Então tem certa admiração nesse sentido, né, do povo russo. Mas desde derrubar o governo, né, tem pesquisas aí mostrando que o Putin é muito popular e provavelmente vai ganhar as próximas eleições. Entendeu? O povo russo apoia a invasão, sim, apoia a operação especial. Entendeu? Não tenha dúvida, o povo apoia lá. Tá? O povo apoia. E ele veio falar também, né, do César Callejon, né? Que me espanta muito, né? Porque até um dia desse o César, né, era um menino dos olhos de ouro, né? Dele, aparecia, né? Em alguns vídeos dele, né? E agora já não é mais, né? Já não é mais o comentarista predileto, né? Porque o César criticou, né, um ponto muito importante, né? Porque todos eles estavam rezando, pedindo a queda do Putin, né? E o César Callejon, né, que é aquele comentarista da Jovem Pan, né, que massacrava aqueles conservadores lá, né? Em que inclusive o João Carvalho fez uma live com ele. O César tá falando, vocês estão doidos, o Ocidente, a OTAN, vocês estão doidos em tá incentivando a queda do Putin, né? Tá incentivando aí, dando moral para essa tentativa de golpe do Prigozhin, sendo que o Prigozhin tem ligações com setores na Rússia que defendem a radicalização da guerra, que dizem que o Putin é mole, que o Putin tem que mandar bomba termobárica, que o Putin tem que entrar mesmo no conflito nuclear. O Prigozhin tem ligação com essas pessoas. Aqueles discursos que o Prigozhin fazia na linha de frente, né, era para essas pessoas também, né, para tentar ter o apoio dessas pessoas, né. Aí ele, né, como estava todo animadinho com a tentativa de golpe, né, colocou lá um vídeo, um Twitter do Clarion, né. Isso aí foi no Twitter, né. E aí ele colocou um Twitter do Clarion, né. O Clarion, pelo amor de Deus, velho, quem conhece? Quem é o Clarion, velho? Quem é o Clarion? Vocês terem ideia, a grande contribuição do Clarion, para vocês terem ideia, pessoal, foi tornar
Pessoas como o Nando Moura, famoso. Você vem colocar Clarion na disputa, velho. Você vem colocar a opinião do Clarion como se fosse alguma coisa. Sabe? O Nando Moura, as merdas que o Clarion falava, tornaram o Nando Moura famoso. Porque o Nando Moura, a gente sabe, ele se criou, né, falando mal dos outros. E uma pessoa que ele falava muito mal era do Clarion, né? Então o cara vem falar de Clarion lá, quando o César estava correto. O César estava correto, né? O César Calderon. E colocou depois uma menina lá que falou que a culpa era do Putin, tudo isso que estava acontecendo era do Putin, porque o Putin financiou um grupo neonazista. Cara, essa falácia aí de dizer que o Wagner Group é neonazista, essa palhaçada, isso é por causa desses grupos aí, esses canais aí, dessa molecagem aí, né? Dizendo que só porque o fundador do Wagner, o cara era nazista. Eu vou dizer pra vocês de onde é que vem os quadros do Wagner. Os quadros do Wagner vêm das Forças Armadas Russas. Gente com todo tipo de pensamento. Você vai ter, sim, maçãs podres no meio do Wagner Group. É claro que você vai ter. Como em toda a sociedade você vai ter. Tem neonazistas também na Rússia, tá certo? Tem neonazistas nas Forças Armadas, na política russa, como há em todo canto, né? A gente viu aqui, né? A gente teve, né? Aqui no nosso governo, né? Porque que não vai ter lá também. Agora, eles não são uma equipe, um grupo neonazista, uma empresa neonazista, entendeu? Sabe quem é que foi reconhecido pelos Estados Unidos da América, inclusive, como grupo terrorista e nazista? O Batalhão Azov, ninguém fala nada. A ONU, nesses dias aí, repreendeu a Ucrânia, porque nas manchetes aí dos jornais aí, tava saindo as fotos dos soldados russos com emblemas nazistas, emblema das Waffen-SS, das Reich, né? Esse pessoal, sim, a Ucrânia, sim, né? Tem grupos nazistas, né? Reconhecidamente nazistas, né? Então, eu venho alertar aqui aos camaradas aqui, porque desse mascarando, realmente ele presta um serviço interessante, né? Ele faz ali uma seleção muito boa das notícias, né? O que é notícia interessante, relevante, no dia ou na semana ele consegue colocar ali, né? Então dá pra gente ficar a par dos assuntos aí, né? E nessa questão aí é um serviço relevante, interessante, né? Que é, por exemplo, é um serviço semelhante ao que o Meteoro faz, né? Mas nessa hora de comentar, velho, é uma merda. E eu alerto aos camaradas que tenham cuidado com esse desmascarando, né? Tenham cuidado com esse cara, que esse cara tem nojo da gente, esse cara tem nojo de esquerda radical, entendeu? Veio falar um dia desse, não foi só essa questão da Rússia, não, né? Veio falar um dia desse contra o Lula, repreendendo o Lula, dizendo que o Lula foi desrespeitoso, porque quando foi na Inglaterra, tocou na questão do Julian Assange, né? E é o cara que se diz democrata, né? O cara que se diz democrata, sendo que o Julian Assange ele tem que ser defendido. O Julian Assange é um preso político. O Julian Assange ele é um preso político, entendeu? Prisão do Julian Assange, ela foi feita ali, foi uma palhaçada feita pela Suécia, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. O Reino Unido não quer mandar lá o Assange para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos correm o risco de matar ele. Entendeu? E no fundo, o Julian Assange, ele é um preso político. O Reino Unido sabe que o Julian Assange é um preso político. Entendeu? Toda pessoa hoje que se diz de esquerda tem que defender o Julian Assange. E o Lula fez isso porque também foi um preso político. O Lula defende o Julian Assange porque foi vítima da Lava Jato, foi vítima do lawfare, foi vítima de uma perseguição. Entendeu? Temos que defender. O Julian Assange deu uma contribuição, o Julian Assange e o Wikileaks, cara, pra democracia, pra liberdade de imprensa, pra tudo. Ele revelou as violações de direitos humanos que os Estados Unidos faziam no Oriente Médio, né? Os crimes de guerra no Iraque. Sabe, a gente só tá vendo o Iraque hoje dessa forma, né? Por causa do Wikileaks. O Wikileaks é que vai divulgar aquela imagem de um Apache americano matando uma família inteira no Iraque, tá certo? A tortura em Guantánamo, sabe? Espionagem de Dilma da Petrobras, tá certo? Sabe? O roubo dos tucanos, entendeu? Sabe, as alianças que os tucanos faziam, né? Com empresas de petróleo internacionais, com o Departamento de Defesa americano, né? Então, assim, temos que defender o Julian Assange, sim. O Lula tá
certíssimo em defender o Julian Assange. Tem que ser feito isso. O Julian Assange é um prisioneiro, sabe? Um prisioneiro político. Você sabe que eu ando um pouco indignado com os defensores de liberdade de imprensa no mundo. Não é possível. Aconteceu o que está acontecendo, a gente tem o Assange preso porque denunciou ao mundo a espionagem americana. Esse cidadão está preso na Inglaterra, vai ser mandado de volta para os Estados Unidos para, quem sabe, pegar a prisão perpétua. E eu não vejo nenhuma manifestação da imprensa em defesa da liberdade de imprensa. É inacreditável, nem o jornal que publicou a matéria que ele publicou defende ele. O nome disso chama-se covardia. E também, se eles têm a arrogância de chegar aqui e falar sobre os nossos indígenas, de opinar sobre a nossa política, nós também temos o peito de fazer isso também. Tá certo? Nós também podemos fazer isso. Dia desse, vocês viram, eu até coloquei aqui, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, a Annalena Baerbock, veio aqui falar besteira. Dizer para o Brasil se posicionar. Dizendo, eu entendo que a dona de casa brasileira, ela está mais preocupada com o preço do arroz e do feijão do que com a guerra na Ucrânia, né? Mas a gente tem que pensar na Ucrânia. Veio aqui todo arrogante falar isso aqui na nossa cara. Entendeu? E esse cara não falou nada. Não falou nada. Entendeu? Falou nada. Então o Lula tá assim certo em se posicionar na questão do Julian Assange. O Julian Assange é um lutador pelos direitos humanos, tá certo? Fortaleceu sim a democracia, tá certo? E todo esquerdista deve defender o Julian Assange, tá certo? Então, pessoal, vamos ter cuidado com esse desmascarando. Tá? Esse canal aí, ele se pinta de esquerda, se pinta de trabalhista, entendeu? Mas a gente vê aí, né, que se apagar a luz aí, né, corre aí para centro-direita, né? Tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado. O canal ele presta um serviço bastante interessante, né, de fazer ali o apurado ali do que é útil ali nas informações das notícias, para quem não tem muito tempo para ficar indo em sites, mas a gente vê aí as tendências desse pessoal, entendeu? A gente vê, entendeu? Ele lá criticando a Rússia, né, utilizando aquele argumento, né, não, porque o Putin tá fazendo isso porque é ganancioso, não sei o quê, quer dizer, absorvendo todo aquele lixo da Europa, porque a Europa veio agora com a palhaçada, né? Porque ficou mal agora essa questão da guerra da Ucrânia, porque ficou evidente a política deles irresponsável em relação à OTAN, em relação à Ucrânia. Jogaram a Ucrânia contra a Rússia, né? E iria se sim ter uma guerra, todo mundo sabia disso, e eles, para manter, né, para ficar bem com os Estados Unidos, né, para ser o cachorrinho dos Estados Unidos, o serviçal dos Estados Unidos, empurraram e deram todo o apoio para a Ucrânia entrar nessa guerra aí, né? Eles sabiam que a Rússia ia retalhar, né? E mesmo assim, né, foram irresponsáveis. Né? Irresponsáveis. Hoje a oposição de direita, a oposição conservadora joga isso na cara deles lá, entendeu? Você vai ter debates lá no Bundestag, né? No parlamento lá, no Reichstag, né? Alemão, né? Extrema-direita utilizando isso, né? So, und was haben Sie erreicht? Sie haben das gesagt, Herr Bundeskanzler Scholz. Die Einflusssphäre hat sich verschoben. Ja, welche Einflusssphäre? Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Und was ist der Preis dafür? Junge Männer sterben. Es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt. Und geopolitisch haben Sie Russland in die Hände von China getrieben. Russland war immer eine europäische Macht und Sie haben sie in die Umarmung von China getrieben. Und sagen Sie nicht, Sie waren nicht gewarnt. Es warnten genauso die Russen schon vor 15 Jahren. Wladimir Putin hat hier gesprochen im Deutschen Bundestag. Damals wurde er beklatscht. Er hat 2007 bei der SIKO in München gesprochen, hat uns eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur angeboten. Und Sie haben das alles ausgeschlagen. Ihre eigenen Leute
haben Sie gewarnt, Admiral Schönbach noch vor einem Monat. Das alles haben Sie ausgeschlagen. Sie haben alle Warnungen ignoriert und das Ergebnis ist Krieg in Europa. Und dafür tragen auch Sie eine Mitverantwortung. Tá nojento os debates que tá na Europa hoje. Eu vejo muitos debates que acontecem em Portugal, eles chamam autoridades lá, militares, pessoas realmente que têm algo a acrescentar, né, na questão militar, na questão geopolítica, e quando os caras falam algo que vai contra, né, essa lavagem, né, que eles fazem, né, essa ideologia deles, que estão tudo alinhado com os Estados Unidos, eles ficam lá bravos, eles ficam lá querendo cortar as falas dos oficiais, né? Você vê os caras realmente envergonhados, né? Os comentaristas, né? Os comentaristas especializados, né? Com a histeria lá dos jornalistas lá europeus, né? Porque eles ficam com raivinha, né? Quando os especialistas falam da parcela de culpa da Europa, de como a Europa contribuiu para isso, e como a Europa está sendo uma serviçal, está sendo um cachorrinho dos Estados Unidos, né? Inclusive tendo aí a sua inflação, enfim, perdendo aí, né, os europeus o poder de compra, né? Então, vem aqui, né, avisar aqui alguns camaradas, vamos tomar cuidado com esse desmascarando, vamos tomar cuidado com esse cara, entendeu? Que ele se pinta de democrata, se pinta de não sei o quê, né? Mas a gente vê aí as opiniões desse cara, não só tomar cuidado com desmascarando, né? Mas também com esse meteoro, sabe? Com nova máquina do tempo, tá certo? Portal me esqueci aqui o nome do cara, rapaz. Portal do José, né? Portal do José. Então, assim, vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado com esse pessoal. Vamos ver aí, porque eles estão no nosso meio, né? Estão no nosso meio, né? Então, se vocês gostaram aí, pessoal, clique em gostei, compartilha. E vamos, camaradas, vamos à luta.